Vamos ler a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. O suicida de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes do sacerdote e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e entregaram o presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, viu que fora condenado. Trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vacinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus é interrogado por Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não houve quanto testifica contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Pilatos, avisado por sua mulher, e estando eles assentados no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes do sacerdote e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. Respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quere vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, diz: mas que mal fez ele? E eles mais chamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. A zombaria dos soldados. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram-o com uma capa de escarlate. E tendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e a sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batia-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes
e levaram para ser crucificado. A crucificação de Jesus. E quando saía, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe o beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram-lhe entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o retifica, salva a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, dizia: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz. E cremos. Confiou em Deus livre agora e o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto os salteadores que com ele estava crucificado. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, a morte de Jesus. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. E vinha lá à tarde, chegou um homem rico da Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. E esse foi ter com os Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentado defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei.
guardas no sepulcro. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, e não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e furtam, e diga ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com o guarda, selando a pedra.